Está no ar, Israel e a Igreja. A reconexão indispensável para o tempo do fim. Bem, vamos continuar o estudo que começamos em nosso vídeo anterior. E eu quero perguntar para vocês, quem em sã consciência pode dizer: eu entendo o contexto original? Nem eu, nem você, nem ninguém pode dizer que tem uma completa compreensão do contexto original das Escrituras Sagradas. Mas eu quero dizer para vocês que com humildade, confiança na direção do Espírito de Deus e perseverança e dedicação ao estudo, todos nós podemos e devemos procurar compreender a Bíblia no contexto em que ela foi escrita. Até porque também essa é uma tendência mundial. As pessoas querem ir além do texto, querem ir ao contexto. Bem, nesse segundo vídeo sobre a importância de se entender as Escrituras Sagradas em sua originalidade, nós vimos que toda a circunstância e conjuntura bíblica é judaica. Por quê? A Bíblia é um documento judaico feito para Israel que expressa a vontade de Deus para o seu povo, Israel, formado a partir de Abraão. Então, é necessário, pelo menos, tentar compreender a mente judaica. Ainda que isso seja difícil, é necessário tentar entender a sua maneira de se expressar, bem como a mensagem que, na verdade, os autores judeus queriam transmitir e as circunstâncias que envolveram aquilo que eles escreveram. E não podemos nos esquecer de que a Bíblia hoje tem relevância não apenas para Israel, mas para todos nós. Eu quero só relembrar, ou lembrar para vocês, ou dizer para vocês as palavras do Rabino Mateus Andona do Ministério Ensinando de Sião. São palavras muito esclarecedoras. Ele disse o seguinte: a igreja há 2000 anos tem o texto. Ok, ponto final. Os judeus há 3000 anos ou mais possuem o texto e o contexto. Não há como a igreja entender os escritos sagrados de Israel, incluído os livros do Velho Testamento principalmente, sem o contexto precioso legado pelos filhos de Israel. E o Rabino complementa dizendo: quem lê um texto sem entender o contexto, lê apenas meio texto. A outra metade é preenchida por aquilo que ele bem entender. Então, dessa forma, é importante demais entender o contexto original, porque ele clareia e ilumina o texto. Em todos os vídeos que nós temos deixado aqui no canal, nós procuramos levar em conta a importância do contexto das Escrituras. E eu quero deixar hoje 2 exemplos para vocês. No vídeo anterior eu falei dos fatos históricos que levaram a igreja a abandonar e rejeitar Israel. E assim afastou-se do contexto original. Hoje eu quero falar a respeito quero deixar com vocês 2 exemplos. Nesse primeiro exemplo, eu vou ser breve, até porque nós já temos um vídeo que aborda de maneira bem clara e ampla a questão da importância do contexto original. Mas vamos falar um pouquinho a respeito da parábola da figueira. Este é um dos sermões que você mais pode encontrar na internet. Este tema tem sido escrito por muitas e muitas e muitas pessoas. E ele está lá, essa parábola, no livro de Mateus, no capítulo 24, versos 32 a 35.
E diz o seguinte, é uma parábola bem curtinha. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, vírgula, às portas. Sinceramente, você acha que Jesus estava falando de uma árvore? Da figueira, do pé de figo? Será que ele estava falando do clima? Das estações do ano? Será que ele estava falando da agricultura? O ministério de Jesus durou cerca de 3 anos e meio, considerando que a sua missão era exclusivamente espiritual. Você acha que ele usaria o seu tempo para falar de um pé de figo? E que a gente deve olhar para um pé de figo se os ramos do figo estiverem brotando, o verão está se aproximando? Se não estudarmos todo o contexto e as circunstâncias desse capítulo 24, onde está a parábola da figueira, iremos ficar a ver navios, ou seja, não entenderemos o que Jesus estava querendo transmitir aos seus ouvintes através da parábola da figueira. O que afinal Jesus estava querendo dizer na parábola da figueira? Vou deixar vocês um pouco, mas um pouquinho só curiosos. Mas basta você assistir aqui no nosso canal mesmo o vídeo A Parábola da Figueira. Você vai ver aí o link abaixo. Bem, eu tenho quase que certeza que muitos de vocês irão dizer: poxa, como é que eu não pensei nisso antes? Para vocês poderem notar a importância de se entender o contexto original das Sagradas Escrituras. E agora vou dar um segundo exemplo com vocês. Um exemplo que ocorreu com Jesus quando ele já estava crucificado e dizia as suas últimas palavras. Quando Jesus estava pendurado no madeiro, prestes a entregar o seu espírito a Deus, ele clama uma das suas últimas palavras. Vamos ler juntos Mateus 27, 46 e 47. Diz o seguinte: por volta da hora 9, clamou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lama azabtama. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: ele clama por Elias, ou ele chama por Elias. Bem, vamos por partes, vamos devagar. Esses que estavam ali e que entenderam que Jesus chamava por Elias, na verdade eram pessoas que estavam desatentas ao que estava acontecendo e talvez assim um pouco distantes, alheias àquele fato extraordinário da crucificação de Jesus, se confundiram ou não entenderam. O triste, sabe, é ver que nesse século XXI, muitos também se confundem com relação às palavras das Escrituras Sagradas. Por quê? Porque não dão importância ao contexto, às circunstâncias, ao que estava acontecendo. Havia um contexto nas palavras de Jesus que estava ali dizendo em voz alta. Bem, eu e você já ouvimos um sem número de sermões em que os pregadores dizem que Deus abandonara Jesus, porque afinal ele estava carregando sobre si os pecados de todo mundo, de todos os tempos. Vejam a consequência grave desse tipo de ensino e dessa hermenêutica. Se uma pessoa, vamos dizer, peca muito, então Deus o abandona. Mas aí alguém pode dizer: Deus não pecou, mas levou sobre si os pecados de todos. Que razão bíblica, portanto, você apresenta
para justificar o abandono de Deus com relação a Jesus. Gente, como é importante a compreensão do contexto. A maioria, na verdade, dos judeus que estavam à volta da cruz, entenderam sim as palavras de Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Imediatamente eles se voltaram, sabe para onde? Para o Salmo 22, porque Jesus estava falando as primeiras palavras do Salmo 22. Jesus não iria, naquele momento em que estava ali, quase morrendo mesmo, declamar o Salmo 22 inteiro, até porque é um salmo relativamente longo se compararmos a outros salmos, e nem era o momento para se declamar um salmo inteiro, mas ao falar as suas primeiras palavras, Jesus, na verdade, prestem atenção, estava transmitindo uma mensagem que um judeu estudioso das Escrituras conhecia muito bem. Que mensagem era essa que Jesus estava dizendo? Jesus não falava palavras ao vento, palavras sem sentido. Você acha que ele estava simplesmente pensando em voz alta, falando as primeiras palavras do Salmo? Os ouvintes estudiosos entenderam exatamente o que Jesus estava querendo dizer. Deus não abandona ninguém, nem a mim, nem a você, nem a quem você quiser imaginar, em suas horas de dores e aflições. Sobre isso você também já ouviu um monte de sermões. Então esses dois tipos de sermões assim se confrontam. Aqueles que dizem que Deus abandonou Jesus e que também dizem que Deus não abandona ninguém. Abandonaria Deus a Jesus, a quem ele enviou? Gente, não faz sentido. Se Jesus estava transmitindo uma mensagem, eu te pergunto, que mensagem é essa? Qual seria o fruto do seu sacrifício? E eu quero então ler para vocês o Salmo 22, não inteiro, porque senão eu ficaria longo demais. Vamos ler? Começa assim: Deus meu, por que me desamparaste? As primeiras palavras, as palavras de Jesus na cruz. E continua do verso 19 e depois do verso 22 até o final. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Então eu declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, louvai-o todos vós, semente de Jacó, glorificai-o, temei-o todos vós, semente de Israel. Porque, olhem só, não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Gente, se isso não nos esclarecer o que Jesus queria dizer a respeito das primeiras palavras que ele falou lá na cruz, do Salmo 22, o meu louvor será de ti na grande congregação, pagarei os meus votos aos que o temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam, o vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias da terra adorarão perante a tua face. Em suas últimas palavras, Jesus estava transmitindo uma mensagem de esperança e salvação a todas as nações que seriam beneficiadas com o seu sacrifício. Esse é o contexto. Gente, nesse Salmo 22,
como eu consigo ver as palavras de Deus a Abraão em Gênesis 12, verso 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o Salmo 22, lá no verso 27. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias da terra adorarão perante a tua face. Eu quero convidar a você, pedindo a Deus para que você possa entender o que está além das palavras nas Escrituras Sagradas, o que está nas entrelinhas. Para isso é importante entender o contexto do que se está lendo. É uma tarefa fácil? É uma tarefa simples? Não, não é. Mas o Espírito de Deus está disponível para te ajudar a compreender. E eu termino dizendo e lembrando a você que um texto fora do contexto, você já cansou de ouvir essa frase, um texto fora do contexto é um pretexto para se criar falsas doutrinas, dogmas e até heresias. Então eu concluo com este vídeo, este estudo a respeito da importância do contexto original. Compartilhe este vídeo. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/Israel e a Igreja. Que Deus te abençoe para isso. Um forte abraço para você.